galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal, um vídeo extremamente especial, um vídeo que eu estava prometendo muito para vocês, que é um vídeo de Conan o Bárbaro. E para isso, eu trouxe um cara fantástico aqui para acompanhar a gente nessa jornada, que é o Ruin. Vocês devem se lembrar dele lá no vídeo de RPG, vou deixar os cards aqui. Ruin, por favor, se apresenta. Estamos aí, hoje eu estou fazendo o papel de vocês, porque eu não sei absolutamente nada de Conan o Bárbaro, e eu estou aqui para ser literalmente vocês, escutando o que o Rafael tem para falar pra gente, porque a única coisa que eu me lembro é Arnold Schwarzenegger fazendo um filme há muitos anos atrás, é isso. Eu chamei o Ruin aqui até porque foi o seguinte, eu já tentei gravar esse vídeo aqui várias vezes. Eu tava uma palestrinha de quase 1h30 eu falando sobre Conan. Falei, não, acho que vai ser mais interessante se eu pegar, trazer um amigo aqui pra gente conversando, ser um papo mais descontraído. Então, bora começar? Então vamos! Beleza. Você falou que você sabe de Conan o Bárbaro é filme do Schwarzenegger. Exatamente, mais nada. Entendi. E sei que ele tá na Marvel, mas eu assim também. Aham. Então vamos começar no começo. Quem criou o Conan o Bárbaro foi um cara chamado Robert E. Howard. Ele nasceu em 1906. Lá atrás. Velho. O homem é velho. Então quando a gente pensa aqui em Conan, a gente tá pensando num bicho que tá, tipo assim, foi concebido há quase 100 anos atrás. O Conan ele foi criado em 32. Tá quase. Tá quase. Quase fazendo um século. Bem também o Conan, hein? E muita gente não associa isso logo de cara, né? Tipo, viu ele na Marvel, viu ele no filme do Schwarzenegger e acha que é uma coisa um pouco mais recente. Mas não. E o Conan, também é importante falar que ele não surgiu com histórias em quadrinho. Ele surgiu com contos escritos em livros. Esses livros aqui. Essas edições aqui são da Pipoca e Nanquim. Elas estão compilando em ordem de publicação todas as histórias que o Howard escreveu. Só que o Howard, ele era um contista famoso. Então aqui a gente não tem grandes narrativas sobre Conan, são vários continhos. E esses contos, eles, tipo assim, eles permeiam a vida inteira do personagem. Pra você ter noção, o primeiro conto que a gente tem nesse livro daqui se chama A Fênix na Espada. Opa, vamos achar. Aqui, A Fênix na Espada. E essa história aqui começa contando o Conan Rei. Só que a gente avança um pouquinho mais aqui nos contos, a gente começa a localizar um Conan ladrão, a gente vê um Conan pirata, vê um Conan mercenário. Ele já foi absolutamente tudo que existe. Exatamente. E é muito interessante porque aqui, nessa edição, eles trazem exatamente a experiência que o leitor, lá na década de 20, teve quando estava lendo Conan. Cada dia era uma coisa diferente, estava num lugar do mundo fazendo uma coisa diferente. Sim. Outra coisa fantástica da gente comentar foi como que o Conan foi a público, né? Porque, você tá vendo, aqui tem vários continhos, mas não saiu um livro assim na época. Na época, o Conan saía nas revistas Pulp da época. E principalmente a Weird Tales. Você sabe o que é uma revista Pulp? Não, não ideia. Então, revista Pulp eram revistas que estavam em grande circulação ali naquela época, mas eram vistas de forma extremamente vulgar. Primeiro que mostravam essas histórias extremamente violentas. Aqui, estilo Conan, estilo HP Lovecraft, terror cósmico bem forte ali. E era realmente visto como uma coisa meio de baixo calão. E ela se chama Pulp porque as folhas da revista eram feitas de polpa. Era uma folha de baixíssima qualidade. Então, o que ser mais barato. Deixar mais barato permitia a circulação. E o Howard, ele teve um mérito, ele foi um dos únicos autores Pulp que realmente conseguiu se sustentar plenamente com as suas histórias. Ele começou a escrever bem jovem mesmo, só que a sua primeira história ele fez aos 18 anos. E foi uma história do Rei Ku, outro personagem que se passa na mesma era boreana do Conan. E a Pipoca Nanquim vai até trazer no final do ano um compiladinho tipo esse daqui sobre as histórias do Rei Ku. Só que ele lançou, mandou para as revistas Pulp da época, foi recusado.
E o primeiro personagem que ele conseguiu publicar foi esse daqui, o Solomon Kane. Esse aqui é tipo um puritano, caçador de demônios, é um louco da cabeça que sai pelo mundo vingando todo o mal. Mas a primeira história que ele publicou foi desse personagem aqui, que ele é extremamente interessante também. E mostra muito sobre o que o Howard pensa e modelos que a gente viria a ver do Conan. A primeira história publicada foi essa aqui, Sombras Vermelhas. Essa aqui era a capa da revista que saiu. Weird Tales, né? A Weird Tales. Então, em 28, ele lança a primeira história de Solomon Kane. Em 30, ele lança outro personagem dele, Bran McMore. Nessa época, a gente já tinha as histórias do Rei Cool sendo escritas e lançadas também. Mas já aconteceu uma coisa muito interessante. Ele tinha uma historinha do Rei Cool chamada Por Esse Machado Eu Governo. Ele mandou para o editor dele lá da Weird Tales e deram bomba na história. Só que ele falou, não, essa história eu gosto dela, foda-se. Aí ele foi, mexeu uma coisinha ou outra ali, trocou Cool pra Conan e lançou o primeiro conto dele, do Conan, que se chama A Fênix na Espada. Então, realmente, o Howard, ele reaproveitou o próprio trabalho dele. E a gente tem algumas coisas muito interessantes para falar sobre o Howard, que vão acabar trazendo pra gente um grande entendimento sobre quem foi Conan, né? Que nem eu disse, o Howard ele nasceu em 1906 nos Estados Unidos e era um texano. O bicho era grosseiro. Explica muita coisa. E é muito interessante porque o Howard era um cara extrema, tipo assim, repulsa pela civilização. Ele vivia num período, tipo assim, extremamente conturbado dos Estados Unidos, né? Ele foi jovem ali após a Primeira Guerra Mundial, entrando na crise de 29. Nossa. Tava pegando a segunda depois. E aí ele tava com aquele problema violento também, que no Texas os crimes estavam em alta, a força policial não era suficiente para barrar aquilo tudo. Então é um período de extrema insegurança mesmo. O Howard, ele saía armado porque ele tinha medo, né, disso tudo. E ele tinha um problema gravíssimo de comunicação e desenvolvimento pessoal mesmo, com as outras pessoas. Então ele era completamente, tipo assim, isolado. Ele não se socializava muito bem, ele realmente era muito recluso. A mãe dele, desde que ele era criancinha, foi diagnosticada com tuberculose, que era um negócio que, tipo assim, matava à torta direita naquela época. Com certeza a vida dele não foi fácil. E ele cresceu nessa casa, ficando muito próximo da mãe dele. E ele era um cara meio esquisito também. Tipo assim, eu acho que se a gente pegasse ele e colocasse na época de hoje, a gente não ia achar ele tão esquisito. É tipo nós. Tipo, se naquela época aparecesse dois idiotas que gostam de gibi aos quase 30 anos de idade, a gente ia ser uns malucos. Com certeza. Mas o Howard, ele era disso, ele tinha muita energia dentro dele, as histórias vinham na cabeça dele muito forte, ele tinha que dar vazão de alguma forma. Ele era lutador de boxe também, amador. Então, muitas vezes, ele saía na rua, tipo assim, dando um soquinho assim pra dar vazão nas ideias, sabe? Tipo, com certeza um esquisito. Um cara completamente esquisito. E a cidade via ele como esquisito, eu via ele como um pária mesmo. E isso acabou reforçando o estigma dessa aversão dele à civilização. Porque as pessoas tratavam ele muito mal, as pessoas tratavam a mãe dele muito mal, e ele realmente já não gostava mesmo de socializar. Ele brincava falando que a pior coisa que pode acontecer comigo é eu ter que trabalhar num trabalho que eu tenho que lidar com pessoas, tipo um vendedor. Ele ama ter que trabalhar com os contos porque ele é o próprio chefe e a máquina de escrever é sua única funcionária. E ela não reclama. O Howard ele teve um único interesse romântico na vida dele, chamado Novaline Price, mas mesmo assim ele teve muita dificuldade nesse relacionamento pelo jeito dele, né? A Novaline ela é extremamente interessada nele, mas pelas dificuldades mesmo do próprio Howard, desse isolamento que ele precisava, essa liberdade que ele precisava para escrever, eles acabaram nunca se casando nem nada. E beleza, a gente tem esse Howard que começa a escrever e se torna um grande escritor pulp. Ele começa a escrever com 18 anos. Só que quando ele chega
há 30 anos de idade, acontece uma parada trágica pra caramba, bicho. Primeiro foi o seguinte, a mãe dele tem uma piora, tipo assim, violenta. Vai pro hospital, os médicos falam assim, ó, sua mãe não vai sair dessa não, daqui ela não sai. E ele ficou muito mal, ele era um cara muito apegado à mãe dele, né? Tipo assim, a cidade via ele como esquisito, as pessoas brincavam com ele, realmente uma questão meio até de bullying, de se afastar. Ele já tinha essa insegurança toda. A mãe dele, no qual ele cresceu a vida inteira tomando conta, porque sempre teve uma saúde debilitada, né? Vai e recebe uma notícia dessa. Aí ele foi até bem pragmático, ele volta pra casa naquele dia, acerta as contas dele, escreve uma cartinha, pega a arma, vai pro carro dele e dá um tiro na própria cabeça. Ele se mata com 30 anos de idade. Nossa. E realmente foi uma perda bizarra, porque se a gente considerar que ele começou a escrever com 18 anos, ele só teve 12 anos de publicação. Nossa, eu achava que ele, sabe, tinha ficado até os 70 escrevendo milhões e milhões e milhões de coisas sobre Conan e os outros personagens que ele fez. Não, e tipo assim, nesse breve período que ele teve, ele, tipo assim, conseguiu contribuir demais para a literatura mundial mesmo. Ele é considerado o pai do gênero espada e feitiçaria. E eu vejo muita gente tentando explicar, mas até eu mesmo tenho alguma dificuldade de entender sobre o que realmente é espada e feitiçaria. Mas eu considero como se fosse um subgênero da fantasia. Enquanto o Howard estava escrevendo espada e feitiçaria, o Tolkien estava criando e escrevendo a alta fantasia. E a diferença é a seguinte, a fantasia ela tem uma preocupação muito grande com o universo, o mundo, a história, personagens, o bem e o mal. Enquanto aqui na espada e feitiçaria não. Tipo assim... É o pau quebrando. O pau quebrando. O Conan, ele quer tomar uma, não tem grana pra tomar uma, vai roubar alguém. Ele acha uma prostituta no caminho, uma princesa que tá precisando ser salva, vai lá e salva por motivos mais egoístas mesmo. E realmente é uma historinha fechada e acaba ali. É muito interessante também, eu consegui assistir ontem, cara, um filme baseado na história do Robert Howard. Legal. E o protagonista, ele é o Wilson Fisk, da série do Demolidor. Ele novinho. E o filme ele é muito bacana. O filme ele foi baseado num livro que a Nova Lynn Price, da mulher que era apaixonada com ele, escreveu. Depois da morte dele. E o título do livro ele é até bem triste, né? Porque reflete muito sobre como que o Howard se sentia durante a vida dele, que é The Man Who Walked Alone, o homem que caminhou sozinho. Porque ele realmente viveu muito sozinho durante a parte da vida dele. Não a contragosto, porque ele realmente gostava dessa solidão. Mas aí o filme se chama Um Coração do Tamanho do Mundo. Muito interessante, dificílimo de achar, mas acho que vale a pena. Internet tá aí. O Howard, você tem noção, uma coisa interessante pra gente falar aqui. O Howard ele era tão foda que o H.P. Lovecraft era brother dele. Olha que legal. Eles trocavam correspondência na época, e inclusive, a convite do próprio Lovecraft, o Howard escreveu histórias de terror que se passam no mundo do Lovecraft. Os caras estão fazendo collab desde sempre lá atrás. Imagina as conversas desses caras, pelo amor de Deus. Deve ser uma loucura. Tem até um livro, eu esqueci o título dele, mas vou colocar aqui na edição. Que são um compilado desses contos que o Howard escreveu pro Lovecraft. E isso é bacana demais, né? Ver esses dois gigantes da literatura surgir no mesmo local, trabalhando juntos, né? E, inclusive, uma coisa que a gente pode falar até, o Howard conseguiu ter muito sucesso com Conan e receber realmente um sucesso financeiro com Conan. Não era milionário nem nada, mas ele realmente conseguia sustentar, pagar suas coisas, tinha uma vida boa. O Lovecraft não. O Lovecraft nunca conseguiu realmente viver plenamente só dos seus contos. Pra vocês terem a noção do tanto que Conan e Howard eram populares na época. Mas bem, Howard morre em 1936. E as publicações dele ficam perdidas durante muito tempo, né? Tipo assim, o tempo passa, todo mundo sabia que ele era um grande escritor público, Conan já estava na boca do povo. A galera amava isso, era o personagem que o Howard mais escreveu em vida, né?
Aí lá na década de 60 só, Não, muito tempo depois. né, um piroca chamado Sprague de Camp, ele foi e começou a compilar essas histórias do Conan. Só que ele fez coisas boas e coisas ruins. Coisas terríveis que ele fez. Ele pegou o material original do Howard e começou a adaptar. Começou a melhorar, tentou transformar em coisa mais comercial. O que, infelizmente, tipo assim, vamos ser sinceros, piorou bastante o trabalho. Porque o Howard, o texto dele, depois a gente pega aqui, a gente pode ler alguns textos, extremamente violento. É brutal o que está escrito aqui. É completamente explícito, tem muita nudez, tem muito sangue, decepção. Realmente são histórias para adultos. E o Sprague de Camp, ele foi e tentou dar uma suavizada um pouco em algumas coisas, transformar o personagem mais vendável para mais públicos. E outra coisa que ele fez, ele começou a escrever histórias próprias do Conan e jogar ali. Então o cara tava lendo uma história do Conan, achando que tava lendo Howard, mas tava lendo o Sprague de Camp. E outra coisa pior ainda, desse cara, ele, depois que o Howard morreu, ele deixou vários manuscritos, histórias inacabadas. Ele via lá, tinha uma história aqui de pirataria de um personagem X. Ele trocava o nome pra Conan, escrevia um finalzinho e publicava como se fosse o negócio do Howard. Mas, por pior que tudo que isso tenha sido, causou um grande renascimento no personagem. As pessoas estavam interessadas em Conan de novo. E acho que eu acredito que um dos maiores méritos que o Sprague de Camp conseguiu foi ter contratado Frank Frazetta para fazer as capas dos livros dele. Essa edição aqui é bacana pra caramba, porque é um livro de artes do Frank Frazetta. Porque até esse momento, ninguém tinha uma imagem muito clara de como era o Conan. E o Frazetta, com as suas ilustrações, ele realmente conseguiu imortalizar a forma como o personagem é visto. O Howard nunca viu o personagem dele assim. Então, esse livro, eu dei uma olhada nele mais cedo, é simplesmente maravilhoso, todas as pinturas que tem aqui. São, assim, as imagens são todas pinturas em tela mesmo, que depois passaram pro livro. É espetacular. Não, e o Frazetta, ele era um dos grandes gênios do desenho daquela época. E você pode analisar aqui, ó. Esses livros todos aqui são as capas que o Frazetta fez. Até o do Bram McMorran, o último Rei dos Picos. O Solomon Keynes acho que não é dele. Mas então, ajudou muito para criar o imaginário do personagem na cabeça das pessoas. Eu até comentei isso com o Rafael hoje mais cedo, que é muito legal ainda nesses livros, que dentro deles tem algumas imagens, e isso é muito bom, porque quando você tá lendo, tipo, sabe, por exemplo, Game of Thrones aqui, que foi uma coisa que eu já li muito, cada um acaba tendo um pouco da ideia, tipo assim, a sua ideia de como é aquele personagem. Isso é legal, pelo fato de, cada um, assim, cada pessoa vai pensar um pouquinho diferente e tal, mas eu acho que ajudaria muito você ter uma imagem, tipo assim, então esse personagem é assim. E agora, você, com ele na cabeça, você consegue pensar nas coisas que ele tá fazendo, no que tá acontecendo e tal. Então, eu acho que ajuda bastante você ler o livro já com pelo menos um pouco do personagem, assim, desenhado na sua cabeça. E naquela época, né, quando saíam as edições na Weird Tales, um dos grandes apelativos da revista era que, tipo assim, tinha muita mulher pelada na capa. Justo, quem quer, né? Exatamente. Tipo assim, era o que vendia muito da revista. Mas em algumas das capas, poucas delas, aparecia o Conan. E o Conan, ele era completamente diferente disso daqui. Ele era um cara mais magrinho, vestindo umas roupas meio romanas. Nossa. Completamente diferente do que o cara musculoso de tanguinha. Exatamente. Que é hoje em dia. O cara com a tanga de texugo, espada na cintura, e era tudo que ele precisava. Mas aí, beleza. Para bem ou para o mal, estavam se lendo Conan na década de 60 de novo. Aí acontece uma coisa muito interessante, que é a descoberta do Conan pela Marvel Comics. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Aqui eu vou fazer uma grande playlist de Conan no canal, no qual a gente vai mostrar tudo isso aqui que está em cima da mesa para vocês. A gente quis começar aqui falando realmente do Robert Howard, o criador, como que foi idealizado, o Conan mesmo, né? Porque pouca gente conhece a história desse cara, né? E o cara realmente quase inventou um gênero de fantasia sozinho. Mas bem, no próximo vídeo nós vamos falar sobre a era Marvel de Conan, quando a gente tem Stan Lee e o Roy Thomas
capitaneando aí esse movimento de popularizar mais ainda esse personagem. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.